Olá, aqui é o professor Perini. O objetivo dessa videoaula é apresentar comentários sobre algumas questões do ENAD com assuntos referentes à lógica de programação. Bom, esse assunto, lógica de programação, é um assunto muito extenso, porque a gente deve relembrar todas as estruturas que a gente viu em algoritmos, em estruturas de dados. Então, por isso é importante essa videoaula. Bom, primeiro exercício, né? Primeira questão, a questão 9 do ENAD de 2014, do curso de Sistemas de Informação. Isso tem a ver com as disciplinas Algoritmos Computacionais e Estruturas de Dados. Vamos lá. Questão 9. Considere uma situação em que um professor que queira saber se existem alunos cursando ao mesmo tempo as disciplinas A e B tenha implementado um programa que, primeiro, inicializa um array A de 30 posições que contém as matrículas dos alunos da disciplina A. Segundo, inicializa outro array B de 40 posições que contém as matrículas dos alunos da disciplina B. E imprime a matrícula dos alunos que estão cursando as duas disciplinas, A e B, ao mesmo tempo. Considere ainda que os arrays foram declarados e inicializados, não estão necessariamente ordenados e seus índices variam entre 0 e n-1, sendo n o tamanho do array. Bom, ele dá aqui então a estrutura for i igual a 0 to 29, for j igual a 0 to 39 e o código dentro que a gente deverá preencher. Com base nessas informações, conclui-se que o trecho a ser incluído nas linhas 3, 4 e 5 do código acima para que o programa funcione corretamente é. E aí eu tenho 5 alternativas para a gente decidir qual é a alternativa correta. Bom, vamos a algumas considerações. Para utilizar o array B, o array A é utilizado um laço com índice i. Então está aqui, for i igual a 0 to 29. O array A não tem 30 elementos, então de 0 a 29. Para utilizar o array B é utilizado um laço com índice j. For j igual a 0 to 39. Portanto, as comparações devem seguir os índices corretos. Então veja, se eu for comparar A de i com B de j, para verificar se o valor que está no A, no vetor A, é o mesmo do valor do vetor B, que é no índice J. Então veja, eu creio que a parte mais difícil ele já deixou aqui, ó, que é a construção dos dois laços. O I vai correr todos os elementos do vetor A e o J vai correr todos os elementos do vetor B. Então, o que eu tenho que fazer para a gente acertar isso? É só verificar se as comparações estão corretas. Se o índice de A está correta e se o índice de B está correto. Tá? Bom, vamos lá ao item A. A de I é igual a B de J. Aí se for, eu printo o A de I. Tá? Então isso aqui está correto. Vamos ver as outras alternativas, ver se não tem alguma coisa correta também. Ó, A de J, bom, já está errado porque o A tem que seguir o índice I, não o J. Então a B não pode. O C, A de I é igual a B de J. Opa, a comparação está corretinha. Só que ele vai printar A de J. Ó. O A sempre vai seguir o I, não o J. Alternativa D. A de I é igual a B de I. Não pode. B tem que ser de J. A de J é igual a B de J? Também não pode, porque o índice do I não está correto. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa A. Vamos exemplificar aqui. Olha, eu tenho os dois arrays que eu já inicializei com os elementos. Aqui o array A com 30 elementos, o array B com 40 elementos. Então, veja, ó, essa aqui é a nossa alternativa correta. Essa é a nossa estrutura correta. Se o A de I é igual a B de J, eu vou printar A de I. Então veja, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, o 110, que vai estar no I, ó,
e ele vai correr todo o vetor B para verificar se ele vai encontrar o 110. Ele não vai encontrar, depois ele pega o 120, pega o 130, pega o 40 e assim por diante. Vejam que os dois vetores não estão ordenados, não precisa. Ó, por exemplo, 40, quando ele vai pegar o A de 3, ele vai comparando, opa, achou? Ele printa. Tá? Então, ó, o 40, o 13, o 80, o 100 e o 30. Então, esses são os elementos, as matrículas cujos alunos estão nas duas disciplinas. Ok? Então, verificando novamente, item A. Aqui tem a implementação completa em C, a criação no main e a pesquisa. Resultado novamente: 40, 13, 80, 100 e 30. Ok? Bom, vamos para o próximo. Então, a questão discursiva 5 do ENAD de 2011, agora referente ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Tem a ver com disciplinas, algoritmos computacionais e estruturas de dados. Vamos lá. Bom, a questão diz o seguinte: jogos de tabuleiro são atividades comuns de entretenimento na vida cotidiana das pessoas. Uma de suas características é a necessidade do uso de um tabuleiro com localizações bem definidas para o posicionamento de peças, podendo indicar também as fases do jogo. No livro Homem que Calculava, de Malbataran, há uma história na qual um rei deveria efetuar o pagamento pelos serviços de um de seus conselheiros, dando-lhe uma certa quantidade de grãos de trigo a ser calculada da seguinte forma: coloca-se um grão de trigo na primeira casa do tabuleiro, 2 na segunda casa, 4 na terceira casa, 8 na quarta casa, e assim dobrando-se sucessivamente até a última casa. Considerando o tabuleiro 4x4 ilustrado acima, contendo a indicação da ordem das casas, construa um único algoritmo que: a. Calcule, armazene em uma estrutura e escreva em ordem a quantidade de grãos de trigo em cada casa do tabuleiro. B. Calcule, armazene em uma variável e escreva a quantidade total de grãos de trigo presentes no tabuleiro. Vamos lá então. Como vai ficar o tabuleiro então? Então eu tenho um tabuleiro com 16 casas. Então eu quero começar na primeira casa, colocar 1 grão de trigo. Na segunda eu vou dobrar, vou colocar 2, 4, 8, dobrando sucessivamente, até que na casa 16 eu vou ter 32.708. Bom, o que eu quero? O que a questão está pedindo? Eu quero que mostre em cada casa a quantidade de grãos de cada casa e ao final o total dos grãos, que vai dar aqui 65.535. Bom, vamos ver uma solução em pseudocódigo. Então, primeiro eu vou construir um array, né, um vetor para 16 posições, que vai de 0 a 15. Tá? Então é uma estrutura simples de se trabalhar. Vou ter as minhas variáveis, que vai ter o índice e o total de trigo. E aqui eu vou ter uma construção. Bom, vamos voltar aqui, só quero explicar uma coisa. A gente pode ver que eu coloquei aqui, ó, 1 é igual a 2 elevado a 0. 2 é 2 elevado a 1. 4, 2 elevado a 2. E assim por diante. Até 2 elevado a 15. Então veja, a gente pode construir um laço onde o meu identador, o izinho do for, vai ser o expoente aqui dessas potências de 2. Ok? Então voltando aqui novamente. Então, ó, o meu for aqui, eu para índice de 0 até 15, passo 1 faz. O vetor de índice, quer dizer, o valor que eu vou guardar dentro do meu vetor vai ser a potência de 2 elevado ao índice. Então, quando o índice for igual a 0, eu vou guardar índice elevado a 0. E assim por diante até chegar no 15. E, ao mesmo tempo, eu vou pegando esse valor que eu estou guardando no meu vetor e já estou acumulando nos totais de trigo, porque isso aqui
É o item B da minha questão. Bom, agora para eu escrever a quantidade de trigo, eu fiz o mesmo for. Eu vou colocar lá, quantidade de trigo na casa 0, ou na casa 1, né, índice mais 1, vai ser tanto, e assim por diante. Vamos ver na linguagem C. Aliás, aqui eu fiz em Java, né? Vendo em Java, aqui ó, criei meu vetor de inteiros para 16 posições, total de trigo, comecei zerado. Então i igual a 0, enquanto i for menor que 16, o vetor de i vai receber match.poll de 2,i. Então 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, até 2 elevado a 16. Total de trigos, aqui eu estou somando o valor que eu estou gravando no meu vetor, para ao final eu ter a quantidade total de trigos. Então, para escrever então o resultado do meu exercício. Então, a quantidade de trigo na casa 1 é igual a 1, na casa 2 igual a 2, e assim por diante. Vamos ver o resultado. E ao final, eu vou mostrar o total de grãos no tabuleiro. Então, tá aqui, ó. Esse quantidade de trigo em cada casa é o item A da minha questão. E o total de trigo no tabuleiro é o item B. Bom, agora vamos para a próxima questão. Uma questão do curso de Ciência da Computação, no ENAD de 2008, a questão 18. Abrange as disciplinas algoritmos computacionais e estruturas de dados também. Vamos lá, questão 18. Os números de Fibonacci constituem uma sequência de números na qual os dois primeiros elementos são 0 e 1 e os demais a soma dos dois elementos imediatamente anteriores na sequência. Como exemplo, a sequência formada pelos 10 primeiros números de Fibonacci é 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Mais precisamente, é possível definir os números de Fibonacci pela seguinte relação de recorrência. Fib de n é igual a 0 se n for igual a 0. Fib de n igual a 1 se n for igual a 1. E Fib de n é igual a Fib de n menos 1 mais Fib de n menos 2 se n maior ou igual a 1, se n maior que 1. Abaixo apresenta-se uma implementação em linguagem funcional para essa relação de recorrência. Então é Fib de 0 é 0, Fib de 1 é 1, e Fib de n é Fib de n menos 1 mais Fib de n menos 2. Considerando que o programa acima não reutilize resultados previamente computados, quantas chamadas são feitas à função Fib para computar Fib de 5? Bom, essa é uma questão que sempre nos ENADs que apareceram nesses cursos de TI, sempre aparecem questões referentes a Fibonacci, a série de Fibonacci, e referente à recursividade. Então isso aqui é uma função recursiva, veja. Fib de n é igual a Fib de n menos 1 mais Fib de n menos 2. Tá? Então ele quer saber o seguinte: se o n for igual a 5, quantas chamadas à função Fib vão ser feitas? Então tem aqui as minhas alternativas. Vamos lá. Bom, pela definição, então nós temos Fib de n igual a Fib de n menos 1 mais Fib de n menos 2. Portanto, cada função chama duas funções. Por exemplo, Fib de 5 vai chamar Fib de 4 mais Fib de 3. Bom, a gente pode tem várias abordagens para a gente resolver essa questão. Uma delas é construir uma árvore de chamadas da função gerada pela recursão sobre a função Fib. Então, como é que ficaria então? Veja. Fib de 5, ele vai chamar Fib de 4 e Fib de 3. Ó, Fib de 4 mais Fib de 3, né? Que é n-1 e n-2. Fib de 4 vai chamar de Fib de 3, Fib de 2. Fib de 3 vai chamar Fib de 2, Fib de 1. Fib de 1 não chama nada porque é condição de parada, né? Veja, quando n é igual a 1, o Fib de n é igual a 1. E o Fib de 0 também não chama. Então essas são as duas condições de paradas. Bom, ele quer saber quantas chamadas dessa função são feitas quando o n é igual a 5. Feita essa árvore, é só a gente contar. Veja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. Então, nós temos aí a opção C, que são 15 chamadas. Tá? Então, construir a árvore de chamadas da função, basta contar quantas vezes a função fib foi chamada. Para a fib de 5, são 15 chamadas. Portanto, a resposta correta é a alternativa C. Ok? Bom, vamos à próxima questão. A questão do ENAD de 2014, uma questão referente ao curso de ADS. A questão é 16. Também tem a ver com as disciplinas algoritmos computacionais e estruturas de dados. Vamos lá, questão 16. A estrutura, uma função determinada recursiva quando ela é chamada novamente dentro de seu corpo. Implementações recursivas tendem a ser menos eficientes, porém facilitam a codificação e seu entendimento. Então veja, mais uma questão utilizando função recursiva. Tá? Bom, considere a função recursiva f, a qual foi escrita em linguagem C. Então ele me dá aqui uma função completinha recursiva. E ele quer saber o seguinte, ó, suponha que a função f é acionada com os seguintes parâmetros de entrada. Então veja, ele vai chamar essa função f vai receber um vetor, ó, um array, que é formado com esses elementos, 2, menos 4, 7, 0, menos 1 e 4. E um n, que na realidade esse n é a quantidade de elementos do vetor. Bom, nesse caso o valor de retorno da função f será... Então ele tem aqui as alternativas, 8, 10, 13, 15 ou 18. Vamos ver qual é o valor final? Vamos ver a definição de recursividade então. A estrutura recursiva é uma técnica que consiste em aplicar uma função como parte da definição dessa mesma função. A recursão é o princípio através do qual um programa, ou mais comumente uma função, chama a si mesma para executar uma tarefa. A chave do seu funcionamento é a existência de uma condição que a termine, ou seja, a execução de uma tarefa não recursiva pela mesma função. Bom, vamos lá. Então a função recursiva é aquela que dentro do seu corpo chama a si mesma. Tá? É muito importante quando a gente for desenvolver uma função recursiva saber o ponto de parada. Então nessa questão o ponto de parada é quando n for igual a zero. Então, ó, if n igual a zero, return 0. Então essa é a minha ponto de parada da minha função recursiva. Para resolvermos esse problema, devemos fazer um teste de mesa resolvendo no papel o algoritmo apresentado. Então veja, o vetor que ele vai receber vai ser 2, menos 4, 7, 0, menos 1 e 4. A primeira chamada da função vai ser chamada pelo método principal, pelo método main. Então ele vai chamar enviando esse vetor e 6. Então veja, ele vai receber n6. Ele vai perguntar aqui, ó, n é igual a 0? Não. Então ele guarda ele pega uma variável s, vai guardar o resultado de, ó, f n menos 1. Olha a próxima chamada. Então aqui, ó, ele vai enviar então 5. Aí volta aqui, n igual a 0? Não, ele entra novamente aqui e chama com 4, com n3, 2, 1, até ele chamar com n igual a 0. Aí veja, if n igual a 0, retorne 0. Então essa última função chamada vai retornar 0 para essa que a chamou. Bom, retornou 0, aí ele vai entrar aqui, ó. O S então vai ser o que? Vai ser 0. Aí ele pergunta, v de n menos 1. O n aqui é o que? É 1. Então, v de 0, 2, é maior que 0? É. Então ele vai somar, ó, S é igual a S mais v de n menos 1, que é o 2. E vai retornar o 2. Então veja, ó, 2. O 2 vai retornar para a próxima função. E assim sucessivamente. Então as questões estão aí. Então ele vai retornar. A última chamada vai retornar 13. Vamos ver se eu tenho aqui um exemplo melhor.
aqui, ó. Esse é o código completo, tá? Então ele vai retornar, ó, a primeira chamada retornou 0, eu pus aqui o printf só para saber o que está retornando, tá? Então veja, retornou 0, 2, 2, 9, 9, 9, 13. Eu fiz um teste de mesa aqui. Não, o teste de mesa é esse aqui mesmo, tá? Então, para a gente entender melhor, é complicado uma função recursiva a gente entender a primeira vez, tá? Então o ideal é que a gente faça esse exercício várias vezes até entender cada chamada e cada função que está sendo chamada outra e o que está retornando, ok? Bom, então a questão aqui é a alternativa é C, então retorna no final 13. Então o que aconteceu aqui? Se a gente for perceber o que está fazendo essa função recursiva, ela está somando todos os números que sejam maior que 0, números positivos. Veja, ó, 2 mais 7 é 9, mais 4 é 13, ok? Bom, vamos para mais uma questão. Agora a questão discursiva 3, então essa não é de alternativa, é uma função discursiva, ok? A gente vai vamos entender que essa questão é do curso de Sistemas de Informação, as disciplinas também de Algoritmos Computacionais e Estruturas de Dados. Vamos lá. Questão discursiva 3. Uma aplicação mantém um grande conjunto de dados ordenados em uma lista linear em memória, implementada na forma de array. Os dados são estáveis, ou seja, são realizadas poucas operações de inserção e remoção, e a aplicação exige grande quantidade de pesquisas. Sabe-se que vários algoritmos permitem realizar pesquisas em um conjunto de dados, sendo alguns mais eficientes que outros. Nesse sentido, a pesquisa binária apresenta características bem definidas para se encontrar um dado procurado. Considerando o contexto apresentado, desenvolva um algoritmo de pesquisa binária de forma imperativa ou orientada a objetos, utilizando qualquer notação em português estruturado ou em uma linguagem de alto nível, como Pascal, C ou Java. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho da pesquisa binária. Trata-se de um método de pesquisa bem mais eficiente que o método de pesquisa sequencial, mas diferentemente daquele, esse método exige que o conjunto de dados esteja ordenado. Então a gente fez uma questão, uma das questões anteriores, que foi feita uma pesquisa em 2 arrays, e a gente viu que foi uma pesquisa sequencial, porque esses arrays não estavam ordenados. Na pesquisa binária, há a necessidade de estar ordenado o array que a gente for procurar. Então o método consiste na divisão sucessiva do conjunto de dados pela metade. A cada divisão, a partir da primeira, compara-se o valor procurado com o valor que se encontra no ponto médio determinado pela divisão. Portanto, se esse valor é o procurado, a pesquisa é encerrada. Se não, verifica-se se o maior que se está buscando se o valor que se está buscando é maior ou menor do que o valor do termo médio, e determina-se qual a metade dos dados que ainda tem potencial para conter o valor, eliminando-se assim metade dos dados a serem pesquisados. Bom, vamos entender isso aqui então, né? Bom, já fiz aqui uma solução em C, vamos entender essa solução. Bom, se o x é o valor a ser pesquisado, tá? Então, veja, eu fiz uma função de busca binária, em que eu envio para essa função, o valor que eu estou pesquisando. Então aqui, ó, eu fiz o main com alguns valores aqui, e eu estou pesquisando o 330. Eu quero saber se o 330 consta nesse array, tá? Se encontrar, ele vai retornar o índice onde está esse array. Então veja, ó, esse valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele deverá retornar 7. Então, ó, o índice onde se encontra o 330 é 7. Tá? Se não encontrar, bom, se eu estou procurando, por exemplo, 1000 ou 1500, eu não encontro 1500 aqui, ele vai retornar menos 1. Tá? Então vamos entender essa lógica aqui. Então x é o valor encontrado, a ser encontrado, o n é a quantidade de elementos do meu array, e o v é o array propriamente dito que eu estou fazendo a pesquisa.
Então veja, definir algumas variáveis, ó, a esquerda, 0. Então começa no 0, o elemento à esquerda, o primeiro elemento do vetor. E a direita é n menos 1. Bom, se eu tenho 10, então o valor da direita é, o índice da direita é 9, que vai de 0 a 9. Bom, pergunto, o E é menor ou igual a D? 0 é menor ou igual a 10? Ou menor ou igual a 9? É. Então, eu vou tirar a média dele. M é igual a 0 mais 9 dividido por 2. 0 mais 9 dividido por 2 dá 4. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Eu vou ter no M o índice que está aos 150. Aí eu vou perguntar, o índice, V de M, quer dizer, V de 4, né? É igual a x, quer dizer, o 150 é igual ao que eu estou procurando? Que é o 330? Não, não é, certo? Então ele não retorna. Aí pergunto, o V de M, que é o 150, é menor que o 330? É menor? É menor. Então eu vou pegar as posições da direita para fazer a pesquisa novamente. Então eu falo, ó, D é igual a M mais 1. Então o da direita agora vai ser o 5. Bom, então eu fiz isso. Eu volto aqui. Agora eu vou botar aqui, ó, o E. Quanto vale o E agora? Tá? É o 5. 5 é menor ou igual ao 9, que é o D? É. Então vou verificar. V de 5. V de 5. Bom, o M é 5, né? Então, V de M. Vamos lá. O E mais 9. Espera aí. Vai ser 7. O M vai ser 7. Tá? Então, eu pergunto. V de 7, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 330. É igual ao X? 330? Olha lá, encontrei. Tá? Encontrei, então eu retorno o M, ó. Tá? Retornei para cá. Vamos ver. Olha, índice onde se encontra 330 é o 7. Testando o teste de medo. Na realidade a gente deveria ter testado aqui direto, né? Então eu tenho aqui o meu vetor. Aqui, ó, começa com 330, que é o X, que é o que eu estou procurando. O N começa a 10. Por que o N é 10? É a quantidade de elementos. O E é 0. Inicializei aqui. O D é 10 menos 1, que é 9. Então veja. E é menor que D? Ó. E é menor que D? Menor ou igual? É. Então vou calcular o M, que é, ó, dá 4. 0 mais 9 dividido por 2. Ele pega a parte inteira, 4. Tá? Então veja. V de M, V de 4, 150, é igual a 330? Não. Então ele pula esse aqui. V de M, que é o 150, é menor que 330? É. Então veja, E é igual a M, que é o 4, mais 1, que é 5. Tá? Então, 5. Então tá aqui, ó. O E é 5. Então ele vai fazer o quê? Isso aqui. É o que ele vai fazer aqui agora, ó. 5 é menor ou igual a 9? É. Então, o M é 5 mais 9, 14. Dividido por 2, 7. Aqui, ó. 330. Está no índice 7. Né? Então, aqui eu pergunto. V de M. 330. É igual a 330? É. Então, retorno. Retornou para onde? Lá para o main. Então, encontrei o 330. Ok? Bom, então é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima.